Em nome de Jesus, amém. Então hoje é a nossa segunda mensagem da nossa série Caminhando com João. A gente está estudando todo o livro de João. Vamos estudar do capítulo 1 até o último capítulo. Vamos terminar lá na Páscoa, né? O capítulo de João termina com a história de Jesus, da crucificação. Então a gente vai caminhar até a Páscoa com João, aprendendo quais foram as coisas que João viu sobre Jesus e conviveu com ele durante o ministério de Jesus. E hoje, específico, a nossa mensagem é possível nascer novamente. E se a gente vai pensar friamente ou cientificamente, é impossível. Não tem como nascer de novo. Não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. No nosso mundo, hoje em dia, nós temos coisas que nos atrapalham. Porque a maioria das pessoas tem diferença de opinião. Sim ou não? Hoje, antes do culto, tinha a maior diferença entre pessoas do Rio Grande do Sul. Não tinha? Tinha um time bem fraquinho e o outro time mais fraquinho ainda. Acharam, né? Que quer dizer, os gremistas e os colorados. Óbvio, é a maior divisão de opiniões que a gente tem no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui gente com camiseta do Inter, gente com camiseta do Grêmio. Que quer dizer, nunca um gremista e um colorado vão entrar de acordo para descobrir qual dos dois times é o melhor. Se perguntasse no início da partida, que era lá no Beira-Rio, para um gremista, o que ele ia dizer? Que o Grêmio ia ganhar. E se perguntasse para um colorado, que o Colorado ia ganhar. Se perguntar para o Grêmio e para o Inter, qual o melhor treinador dos dois? Bom, todo mundo já sabe. Sempre é o do time do coração. Então, quer dizer, a gente não tem como entrar em acordo, porque a gente tem diferenças de opiniões. E aqui no nosso texto, hoje, a gente tem um gremista e um colorado discutindo. Para vocês entenderem um pouco a história. Eu não sei qual dos dois é gremista e qual dos dois é colorado. Mas está Nicodemos e Jesus. Vocês escolhem depois. Nicodemos e Jesus conversando. Por que eles estavam conversando? Nicodemos era um professor da lei, que quer dizer o sábio da lei. E era um judeu que seguia rigorosamente a lei de Deus. E ele foi conversar com Jesus. E o nosso texto diz que ele foi conversar com Jesus na calada da noite, ou de noite, né? E tinha outras pessoas junto. O nosso texto não dá para entender quantas pessoas tinham ali, quem é que estava ali. Eu não fui a fundo pesquisar quais foram as outras pessoas, mas tinha outros ali, junto com Jesus e Nicodemos. Então, por um lado, está um judeu estritamente responsável, rigoroso, fiel ao que diz a palavra de Deus. Se a gente vai ver o que o judeu segue rigorosamente todas as leis de Deus. E é uma pessoa que segue a Torá, que são os livros da lei de Deus, e são 613 leis. E se você perguntar para um judeu, provavelmente ele sabe as 613 leis de cor. Porque eles recitam a Torá todos os dias, ou Talmud, que quer dizer, eles são aficionados por aquilo que eles acreditam. Se nós vamos pensar num gremista e num colorado, tu já viu algum gremista virar colorado e algum colorado virar gremista? Não tem. Eles são aficionados por aquilo. E está lá Nicodemos, um judeu apaixonado pela palavra de Deus. E ele está vendo esse tal de Jesus. E Jesus também era judeu, mas um judeu diferente. Um judeu que fazia milagres, um judeu que não respeitava todas as leis, porque Jesus curava no sábado, e rigorosamente no sábado não se fazia nada.
e Jesus curava no sábado. Ele está vendo um monte de coisa que Jesus está fazendo, apesar de ser judeus, ele sabe que esse Jesus é um judeu diferente. E aí ele quer bater um papo com esse Jesus. E eu acredito que ele queria convencer Jesus que Jesus estava errado. Se a gente vai ver lá no início do nosso texto, a gente nota essa conversa assim. Primeiramente, quando uma pessoa discorda de coisas, e se ela tem a vontade de tentar convencer o outro, precisa uma pessoa para escutar. Quando existe uma discórdia entre duas pessoas, para resolver essa discórdia, elas têm que sentar e um tem que escutar. Que é o que acontece sempre na vida quando existe discórdia entre pessoas, né? Principalmente em casa, quando a gente discorda de certas coisas, a gente senta, conversa, um fala e depois o outro fala, né? Ou fala todo mundo ao mesmo tempo. Principalmente quando o nosso argumento é fraco, o que a gente faz? A gente levanta a voz. E ali está Jesus e Nicodemos. E os dois, primeiro, escutam e depois falam. E Nicodemos começa o discurso dele assim: Jesus, tu é louco, tu não está cumprindo a lei de Deus. Quem tu pensa que tu é? Tu devia ser rigoroso, cumprir a lei de Deus. Foi assim que Nicodemos começa o discurso dele? Não. Olha como Nicodemos começa o discurso dele. Jesus, certamente tu é alguém especial. Certamente tu tem algo diferente dos outros, porque ninguém faz o que tu faz se não for um enviado de Deus. E aí Jesus disse: Nicodemos sabe quem eu sou. Nicodemos já sabe quem eu sou. Acabou a conversa aqui. Não precisamos falar mais nada, Nicodemos. Você já entendeu quem eu sou. Se eu sou enviado de Deus. Ponto. Podia ter acabado a conversa ali. Mas Jesus conhece o quê? O coração. Ele sabe que Nicodemos estava tentando amenizar ou suavizar a ideia de Jesus. Ou até silenciar Jesus. E o que é que Jesus faz ali? Ao exato momento, ele começa a fazer esse jogo de palavras. Nicodemos, é possível nascer de novo? Ele não disse assim específico. Ele já foi jogando na cara do Nicodemos. Disse: o reino de Deus é assim. Ou só pode entrar no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. Quem é nascido de carne humana é humana, terreno. E quem nasce da água e do Espírito é divino. E aí o Nicodemos diz: agora sim tu enlouqueceu. Como que é possível? Tu acha que alguém vai voltar lá para a barriga, para o ventre da mãe de novo? Nascer de novo? Como isso é possível? E Jesus diz que aquelas pessoas que nascem da água e do Espírito, o nosso texto fala bem disso, eles são como? Alguém lembra aí? São imparáveis. Aquelas pessoas que nascem da água e do Espírito de Deus são imparáveis. É como o vento que sopra. Tu escuta o barulho do vento, tu sabe que o vento está ali, mas tu não sabe de onde que o vento vem e nem para onde ele vai. E Jesus está chamando quem disso como vento? De todas as pessoas que nascem da água e do Espírito. Muitos podem se confundir e pensar que isso é só o Espírito Santo. Não, Jesus está dizendo para cada um de nós. Todos nós que nascemos da água e do Espírito somos como o vento que sopra. Agora, por quê? Por que é como é o vento que sopra?
Porque não existe porta, não existe barreira para aqueles que querem anunciar a palavra de Deus. Vocês já encontraram barreira para falar de Deus para outras pessoas? Sim, porque o mundo está cheio de barreira. Porque o próprio texto fala, aqueles que são da carne, são da carne. Não estão nem aí com as coisas que são espirituais. E realmente não estão. Tem pessoas que realmente barram a palavra de Deus. Freiam a palavra de Deus. Impedem que a palavra de Deus se alastre. Muitas pessoas aí afora são assim. Mas tentem se fechar num quarto. Fechem todas as portas. E vê se a gente consegue ainda ficar respirando. Consegue ou não? Na minha família a gente tem uma fobia, tudo fechado. Sempre tem que deixar uma frestinha aberta, né? Quem é do interior sabe que antigamente a mãe sempre deixava, inverno, um frio danado, tinha que deixar a frestinha aberta. Eu tinha o pavor daquilo, tem que fechar tudo para não entrar o frio. Não, tem que deixar uma frestinha aberta. Mas mesmo se a gente fecha tudo, o vento entra. O vento entra. E Jesus diz que essas pessoas que nasceram da água e do Espírito entram, inclusive nos lugares fechados. E aí a confusão na cabeça de Nicodemos é gigantesca. Como assim, Jesus? Como que eu posso nascer da água e do Espírito? E o nosso texto continua, a história de Nicodemos vai ali, se desenrola, termina, e aí já entra João, e João, aquele outro João, não esse João aqui da história, o outro João, que é o João Batista, o João que gostava de pescar e tomar banho de rio, né? O João que gostava de comer gafanhoto e mel silvestre, e todo mundo pensa que é o bicho gafanhoto, né? Eu sempre fiquei imaginando quando era pequeno, meu Deus, comer um bicho gafanhoto. Só fui descobrir depois, anos depois, estudando no seminário, que não é gafanhoto o bicho, que é uma árvore. Lá naquele lugar tem uma árvore que dá tipo uma semente, tipo um feijãozinho, assim. E o nome daquela fruta que dá é gafanhoto. E eu achei que era o bicho, mas não. E o mel não é mel de abelha, que a gente também pensa que é mel de abelha, né? É o mel da tâmara. Você sabe a tâmara, aquela fruta que tem lá no Oriente. Então é o mel, a doçura da tâmara. Então, eu sempre imaginava que ele comia gafanhoto e tomava mel de abelha. Mas não, nada a ver. Mas a gente sempre pensa isso. Fecha aspas agora, segue o que eu estou falando. E aí Jesus fala de João Batista. E eles seguiram por caminho e faziam o quê? Batizavam as pessoas. Quando a gente foi batizado, o que foi que aconteceu no dia do nosso batizado? O que a gente recebeu? Ou quem não foi batizado ainda, o que vai receber naquele dia? O Espírito Santo. No dia que eu fui batizado, e eu fui batizado quando eu tinha 11 dias, minúsculo, pequeno. E todo mundo vai dizer assim, isso não é possível, pastor. Uma criança não pode receber o Espírito de Deus, porque ela ainda não aceita Deus. Se o Espírito de Deus é como o vento, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é graça de Deus, é o poder de Deus, é a minha decisão? Óbvio que não, é o Espírito de Deus que me chama. Então naquele dia, eu minúsculo, recebi o Espírito de Deus, e comecei a ser como o vento, soprando a mensagem de Deus por onde eu ando. E não quer dizer que é por isso que eu fui para o seminário. Eu realmente fui para o seminário porque eu não tinha outra opção. Mas tem muitas e muitas pessoas que evangelizam muito mais que eu que fui no seminário. Que levam muito mais pessoas a conhecer de Jesus do que eu, que sou pastor, que sou chamado. E aí está Nicodemos escutando isso. Eu
eu estou começando a curtir essa história, Jesus, de nascer de novo. Estou começando a curtir essa história de nascer de novo. E o que significa esse nascer de novo? Nós falamos isso um pouquinho no início do culto, né? Quando a gente confessou os nossos pecados. O que significa esse nascer de novo? Significa que todos os dias eu me olho na frente do espelho, eu me paro ali e digo, que coisa horrorosa que tu fez. Eu sou assim. Pecador. Feio. Com o coração pequenininho, minúsculo, incapaz de amar. E aí muitos vão pensar, pastor, o pior é que é. Eu sou egoísta, eu penso primeiro em mim, depois nos outros. Eu faço as coisas pensando no meu bem-estar e que se lixe os outros. Todos os dias eu devo me olhar no espelho e reconhecer quem eu realmente sou. E é fácil reconhecer quem eu sou? Óbvio que não é fácil. Óbvio que é difícil. Óbvio que é difícil dizer, eu não sou o que eu queria ser. Mas aí João diz, é importante que ele cresça e eu diminua. No próprio Evangelho de João, Jesus falando para Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Nicodemos está olhando aquilo. E quando vão enviar esse cara? Está ali sentadinho na frente do cara que entregou sua vida para perdoar os nossos pecados. É aquele mesmo cara que está do nosso lado todos os dias, que falou, todos os dias eu vou estar do teu lado até o fim. Até a consumação do século. Jesus falando para Nicodemos. Qual é a nova vida? A nova vida que eu tenho agora em Cristo Jesus. E como é esta minha nova vida que eu tenho em Cristo Jesus? Eu me olho no espelho e vejo quem? Eu? Não, eu vejo Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu sei que eu estou fazendo as coisas que são certas, quando já não são os meus pensamentos que estão ali egoístas, mas são os pensamentos de Cristo na minha vida. E é fácil reconhecer os pensamentos de Cristo na vida? É fácil. Por quê? Porque eu sei que não é os meus. Quando eu sei que é difícil. Quando eu sei que é duro. Quando eu sei que eu me sinto incômodo ao falar de Jesus para outras pessoas. Eu já disse para vocês várias vezes, agora a gente está de férias, mas um pouquinho antes das férias, eu recebi um aluno na minha sala que queria conversar comigo. Eu sempre recebo muitos alunos. Alguns vão lá só para comer as balinhas que eu tenho lá, outros vão lá simplesmente para tocar música, pandeiro, sempre tem violão e coisa, para fazer baderna, outros vão para matar aula. Mas alguns, de vez em quando, bem de vez em quando, querem conversar comigo. E ele veio conversar comigo sobre Deus. E ele disse para mim, pastor, eu já escutei as tuas aulas várias vezes. Ele se formou o ano passado. Mas eu ainda não consigo entender quão importante é ter Deus na vida. E daí eu, hoje Deus mandou um cara, vou despachar tudo que eu sei aqui. E comecei a falar, falei todo o plano da salvação. Tu nem sabe que Deus mandou o mundo era assim, tão complicado, as pessoas pecadoras. Comecei lá com Adão e Eva,
né? No início da Bíblia, fui indo, depois Deus manda Moisés, abriu o Mar Vermelho, depois de Moisés ele mandou uns outros profetas que falaram, e daí nasceu Jesus. Jesus foi tão legal, o nascimento de Jesus, que nasceu naquela manjedoura, e fui falando todo o plano da salvação para ele, e depois morreu, perdoou os pecados, e daí eu terminei a história, e eu disse, e aí, gostou? E ele, que história horrorosa. Eu disse, não, você não está falando sério. E eu falei com tanta paixão, né, aquilo, eu pensei que, nossa, ia tocar o coração dele, coisa. E ele, isso é horroroso. Que tipo de Deus é esse que nasce numa manjedoura? Que tipo de Deus é esse que morre numa cruz? Que tipo de Deus que abandona o seu próprio filho? E daí eu fiquei pensando, será? Espera aí, eu vou começar de novo. Jesus, o rei dos reis. Aí eu comecei outra história. Ele não estava ainda preparado para escutar. Porque ele não queria. Mas o que eu fiz? Repassei todo o plano de salvação para ele. Porque o nosso próprio texto diz o que vai acontecer com aquelas pessoas que escutaram e decidiram por sua própria razão ou força não seguir a Jesus. O que o texto fala? A última coisa que o texto fala lá. O versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. E aí eu penso, é uma palavra dura, né? A gente sabe tudo o que Jesus fez por nós. A gente sabe o que Cristo continua fazendo por nós todos os dias, nos dando essa nova vida. E mesmo assim, muitas vezes a gente decide não querer andar ao lado de Jesus. Por nossa própria vontade. A gente decide se afastar de tudo que é a salvação de Deus. E qual a consequência? Sofrerão o castigo eterno. Todos vão ir para o céu. Eu desejava que todos fossem para o céu. Eu desejava que todas as pessoas estivessem no céu. Que todos os meus alunos que já passaram por mim durante esses 7 anos, que foi uma cambada de gente, eu esperava que todos eles estivessem no céu. Mas todos eles vão estar? Não sei. Mas todos os dias, vocês devem fazer o quê? Anunciar a palavra de Deus. Porque vocês já têm o Espírito. Se vocês não tivessem o Espírito de Deus, vocês estariam sentados aqui hoje? Óbvio que não. Estariam em algum lugar fazendo outra coisa. Mas vocês decidiram por vontade própria estar aqui sentados hoje. Porque o Espírito já entrou em vocês. Alguns lá, muitos anos atrás, alguns há pouco tempo, mas todos têm o Espírito de Deus. E o que a gente faz aqui sentado então? Alimentando a nossa fé. Para fazer o quê? Falar desse Jesus lá fora. Desejar que todos estejam no céu. Ter a certeza de que a minha família, que os meus amigos, que as pessoas que eu mais amo estejam comigo no céu um dia. Para aquela festa maravilhosa que está sendo preparada para cada um de nós. E quem está preparando a festa? Jesus. E o vinho que Jesus faz, quem veio semana passada sabe? Como é o vinho que Jesus faz? O melhor vinho. Quem está preparando essa festa lá no céu? Jesus, o cara que prepara o melhor vinho. A melhor festa no céu está sendo preparada para cada um de nós. Jesus morreu para nos perdoar. E essa nova vida a gente já tem. Porque a gente já tem Jesus no nosso coração. Jesus já está no nosso coração. Que Jesus possa inflamar, aquecer, explodir o coração de vocês. De tanto amor, de tanta paz. E que vocês possam compartilhar esse amor e essa paz todos os dias, aonde quer que vocês estejam. Esse é o nascer diário em Cristo Jesus. Amém.